Olá, concursando do Brasil inteiro, tudo bem? Estamos de volta a mais uma quinta-feira, professor Douglas Wisniewski, aqui no Focus Concursos, começando o nosso Papirando Português, número 39, nossa edição aí, para aquela galera, um abração que acompanha as nossas aulas, certo? Frequentemente. Tá todo mundo tranquilo? Não estou conseguindo aqui, cadê? Deixa eu achar onde é que está o chat de vocês, desaparecido. Um abração para todo mundo que assiste, então, do Brasil inteiro, tudo tranquilo. E hoje nós vamos trabalhar questões do CESP, certo? Eu trouxe algumas questões do CESP, não trouxe muitas questões para a gente trabalhar a questão de interpretação de texto, detalhes gramaticais, e temos também uma continuidade do Papirando Português número 38. A aula é assim, é uma ideia sequencial. Certo, pessoal? Lembrando que o projeto do Papirando Português, não apenas um projeto de divulgação do trabalho, né, que obviamente que isso acontece, mas não apenas também uma questão de marketing, mais do que isso, é uma sequência de aulas mesmo, que o professor Douglas, aqui no Focus, está apresentando para todos os concursantes do Brasil e do mundo. A galera até de outros países já está estudando, já está papirando o português. A ideia está se espalhando, certo, pessoal? Isso é interessante, certo? Então, são aulas mesmo, a gente tem uma ideia de sequência, temos aulas de exercícios como esta que está começando agora, certo? E nesse processo todo, isso disponível gratuitamente para vocês no YouTube, certo? Para que todo mundo possa acessar, né, independente aí das suas atuais condições financeiras, certo? A ideia é realmente colaborar, participar aí da caminhada de vocês, beleza? E a estrutura é estrutura de aula. Então, qualquer pessoa que tenha noção de estrutura de aula sabe que o melhor a se fazer, né, é acompanhar sequencialmente as aulas e não isolada ou esporadicamente, né, pegando uma apenas ou outra. Talvez isso você não pegue a ideia toda. Seria como você chegar lá na faculdade, pela metade do ano, né? Já estamos lá em junho, e você escolhe uma sala aleatoriamente, uma sala de aula, e você vai lá e se senta, e você começa a assistir a aula de alguma matéria, em qualquer faculdade, em qualquer curso, e de repente você não vai entender. Você pode até entender um pouco da aula, mas você não vai pegar tudo, né, como o aluno que vem acompanhando as aulas desde o início do curso, certo? Então, são todos bem-vindos, conheçam aqui o trabalho do Papirando Português, e todos convidados a fazer aquela maratona. A galera tem feito aí com frequência a famosa maratona Papirando Português. Você vai se surpreender com todos os conhecimentos, com todas as dicas, com todos os macetes, os bizus que o professor Douglas veio construindo e apresentando aí nos Papirando Português desde a primeira edição, certo? Então, bom dia para todo mundo, para quem estiver assistindo ao vivo, né, no Brasil inteiro, aquele abraço do professor Douglas, e é claro, para também quem assistir depois a gravação, bom proveito desta aula. Temos umas questões CESP, tem um material de apoio, você pode baixar, certo? Para quem está assistindo ao vivo, lembre-se, a aula ficará disponível, né? Ela acontece todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, ao vivo, e fica disponível o vídeo depois para vocês. Dá um like, dá uma curtida na aula do professor Douglas, dá esse apoio para o projeto, eu agradeço muito, certo? E também conheça a página do professor Douglas no Facebook, Sentapua Concursando, né? Entra lá no Facebook, dá um like na página, acompanhe os posts do professor Douglas, comente, etc e tal, tire dúvidas, certo? É um espaço de comunicação mesmo, certo, pessoal? Voltado para o concursando, voltado para o concurso público, para o espírito de quem busca a sua aprovação. E esse é o ano, hein? 2019 é o ano das aprovações, é o ano para você realizar o seu sonho, é o ano que você vem se preparando, vem estudando, vem papirando já há um bom tempo, né? Trabalhando, plantando, né? Agora chegou o momento de colheita, certo, pessoal? Continue com seus esforços até o último momento, né? Não desista, não esmoreça. Você tem que acreditar que vem este resultado. É assim, a pessoa que é aprovada, a pessoa que passa, é aquela que acredita no resultado, certo, pessoal? E é engraçado que temos agora, por exemplo, o concurso da PRF aí, né? Estamos às vésperas do concurso da PRF, e até por isso eu elegi o tema da banca CESP para esta aula, né? Já dando uma colaborada para o pessoal que está nesse processo. Trabalharemos também questões de análise sintática, que são uma sequência do que nós vínhamos trabalhando nos últimos Papirando Português, certo? Vale a pena você assistir, também cai no CESP, a análise sintática também é super necessária para a prova da PRF, certo? Nós falamos na última aula sobre orações subordinadas adjetivas, já falamos sobre as orações subordinadas substantivas e sobre as orações coordenadas,
certo? Né? Então, né, no nosso Papirando Português. Então, temos alguns exercícios que nos apresentarão mais algumas situaçõezinhas interessantes que vale a pena observar, vale a pena entender o bizu, ver o que acontece, interpretar o fenômeno, certo? Porque este é o seu momento para o seu concurso, beleza, pessoal? Para a sua aprovação. Existe aquele espírito, né, em quem vai fazer concurso público, de que, não sei se vocês repararam, claro que você é concursando, meu velho, né? Assim como todos nós, toda a equipe que trabalha aqui no Focus também, a galera que respira, que se alimenta de concurso público, você percebe que você vai, né, vai se aproximando, né? Tem uma postura do concursando diante da prova, quando vai se aproximando para aquela pessoa que estuda, para aquela pessoa que se prepara, certo? Cada um no seu ritmo, no seu tempo, mas está se preparando, está fazendo alguma coisa. E aí você faz um simulado. Né, baixa na internet, faz aí no site, etc e tal, ou até os simulados propostos pelo Focus Concurso, você faz um simulado lá no início do processo do estudo e você vai mal, pega por exemplo a língua portuguesa, o cara vai lá e erra um monte, e aí começa a estudar, faz outro simulado, vai estudando, vai papirando o português, faz outro simulado, de repente ali, faltando uns 15, 20 dias para a data do concurso, a própria, né, a pessoa faz um simulado, e é claro, como ela vem se preparando, ela vai bem no simulado, né? E aí, cara, aqueles últimos 15 dias, né, ou 20 dias, a galera se arrebenta, porque dá aquela motivação, né? Dá aquele moral, levanta o moral do camarada, né? O cara fica pronto, pensa, aquele momento em que você passa a acreditar, eu vou passar nessa coisa, eu vou passar nisso aqui, né? Sabe aquele momento que você sente, às vezes passa e às vezes não passa, mas você sente que vai passar. Né? Aquele momento você sabe que depois existe a possibilidade de passar ou não. Muitos passam, muitos não. Mas aquele momento, eu me refiro àquele momento, às vésperas do concurso, em que você pensa, velho, eu tenho chances. E aí você começa essa maratona, começa a se preparar, começa a estudar, fazer redação, começa a estudar o português, começa a estudar as outras matérias. Aquilo te dá uma renovada, né, de energia para os estudos na reta final. Beleza, galera? Esse espírito delicioso, né, que o pessoal da PRF, né, do concurso da PRF já está, né, sentindo, já está aí vibrando, tá ok? É que nos traz a esses estudos. Pegue seu material de apoio e vamos aos exercícios, tá bom? Olha só, Papirando Português com o professor Douglas Wisniewski, aqui no Focus Concursos. Vamos começar com essas questões do CESP, vamos começar com os textos, o texto de Clarice Lispector, altíssimo nível, né? Altíssimo nível dentro da literatura brasileira, altíssimo nível dentro dos concursos públicos da banca CESP, algumas questõezinhas sobre este texto. Vem cá, venha comigo, veja bem. Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa. Preste atenção, meu querido, minha querida. Preste atenção que é você que vai me dar a resposta, é você que vai me dar o gabarito, certo? Então, veja bem. Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. E como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é a de não ter sutilezas e de reagir, às vezes, com um verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. É engraçado, né? A nossa Clarice Lispector genial, que ela cria esse neologismo, alerteza. É um neologismo, sem dúvida. Alerteza, né? Ela até coloca entre aspas, para mostrar, né? É uma brincadeira, até uma ironia dela, que a língua não é maleável, mas ela mesmo trabalha, ela mesmo mexe, né, com a língua portuguesa, criando um neologismo e colocando aqui, provando, né, ironicamente, que no fundo ela é maleável, né? E de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Vocês sabem muito bem disso, né, quem faz redação para concurso. Sobretudo para quem escreve, tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Para você que vai fazer uma redação para concurso público, meu querido, minha querida, lembre-se, tem que superar, tem que transpor o superficial. Então, um dos problemas, uma das dificuldades que eu vejo nos meus alunos, pessoal que manda a redação para a gente corrigir e tudo mais, às vezes a pessoa falou sobre o tema, né, se esmerou em responder às questões, aos itens, aos tópicos da redação, mas ela acaba
ainda ao fazer isso, se mantendo muito superficial, muito óbvio, muito senso comum, sabe? A pessoa acaba não se comprometendo realmente de apresentar um argumento, de defender um argumento, né? De engajar uma ideia dentro daquele tema. A pessoa apenas fala, né? Água com açúcar, né? Joga aquele futebol com medo de errar. Pode ser uma saída para você não ir tão mal. Mas a redação que tira a melhor nota, as redações que surpreendem, que arrebentam mesmo, certo? As melhores, elas vão com certeza, necessariamente, transpor a superficialidade. E isso que a Clarice disse. Escrever é um desafio, principalmente para quem se propõe a arrancar a capa da superficialidade do assunto, do tema, sobre o que está escrevendo. Beleza? Então pense nisso. Quando você pega e termina a sua redação e você vai dar uma olhada lá no esboço, no rascunho, antes de passar a limpo, é claro, ainda em tempo hábil de fazer alterações, certo? Releia seu texto e tente perceber, tente sentir se ele está bem argumentado, bem fundamentado, bem embasado, ou ele ainda está superficial. Se a sua abordagem do tema, a sua exploração do tema, ela está realmente enriquecendo o leitor a respeito do tema, ou está falando mais do mesmo, né? Como diria um disco do Legião Urbana, né? Então, mais do mesmo, certo, pessoal? Um abraço pra galera aí que curte o Legião. Então, às vezes você fala aquilo que todo mundo já falou, aquilo não é um senso comum, você não é mentira, não é incoerente, você está escrevendo o que é a verdade, mas aquilo que todo mundo já sabe, aquilo que o próprio leitor da sua redação, certo, já tinha muito bem tranquilo na sua cabeça. Então, temos que transpor esta superficialidade. É literalmente como se você imaginasse a metáfora de uma água, né? Você pode só ficar no mar, por exemplo, só na superfície, ou mergulhar e descobrir o que tem lá dentro mesmo, o que tem lá na profundidade, o que tem lá no fundo, etc. e tal. Lógico que mergulhar é mais arriscado do que ficar na superfície. Há outros riscos envolvidos, mas com certeza você vai ver outras belezas e maravilhas e descobertas e aprendizados, né? Você terá benefícios, né, com esta profundidade. Beleza, pessoal? Então, lembre-se, no seu texto, ultrapasse a superficialidade. Mergulhe, explore melhor o tema. Combinado? Todo mundo? Fechou? Voltemos para Clarice Lispector. Às vezes, ela reage diante de um pensamento mais complicado. Eu gosto de manejá-la, como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Né? Clarice Lispector, né? Crônicas para Jovens de Escrita e Vida. Muito bom, hein? Para vocês. Então, vamos à primeira questão, CESP. Certa ou errada, é você, meu caro aluno, que responde para o professor Douglas, aqui no Papirando Português de mais uma quinta-feira, né? Aqui em 2019, certo? Arrebentando com tudo no concurso público. Verdadeira ou falsa, certa ou errada, CESP. Sem alteração dos sentidos e da coesão do texto, o primeiro período do primeiro parágrafo poderia ser reescrito da seguinte maneira: esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa. Esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa. Sem alteração dos sentidos e da coesão. Sentido quer dizer significado, né? O significado do texto, da palavra, do texto. E coesão é a conexão de uma parte do texto com a outra. Então, eu não prejudico o significado original e não atrapalho, não estrago a conexão das ideias, certo? Colocando a seguinte frase no primeiro período. Esta é minha declaração de amor à língua portuguesa. Então, é como se eu pegasse aqui, esta parte aqui, ó, que é o primeiro período, né? Esta é a minha declaração de amor
à língua portuguesa. Já deu para entender, né? Tá. Vocês acham que mantém o mesmo sentido? Esta é uma original. Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa. E eu trocar por esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa. E aí, pessoal? Essa substituição mantém o sentido e a coesão, né? Mantém o sentido original da frase, mantém a coesão do texto, que é a conexão de uma ideia com as outras? Sim ou não? Lembre-se, tem que manter os dois elementos, tanto o sentido quanto a coesão. Se qualquer um dos dois for ferido, né, nessa substituição, nós temos então uma alternativa errada. Analise com cuidado e responda para o seu professor. Então vamos ver os elementos. Esta é uma declaração de amor, certo? Amo a língua portuguesa. Como esse amo está na primeira pessoa, eu amo, né? Então eu posso colocar esse minha, que indica a mesma coisa. Então, em termos de sentido, esta é a minha declaração. Por que é minha? Porque eu estou falando amo a língua portuguesa, certo? Então, esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa, certo, pessoal? O sentido é o mesmo, certo? O sentido é exatamente o mesmo. Segunda pergunta. Nessa nova transformação, ele fala, ou a banca sugere, amor à língua portuguesa. Vamos pensar um pouco na regência. Quem tem amor a alguma coisa ou tem amor por alguma coisa? Então, seria o amor à língua portuguesa ou seria o amor pela língua portuguesa? Qual das duas está correta? Quem tem amor a algo ou tem amor por algo? Qual que é a preposição correta, né, nesta sugestão de regência, né, nominal? O que vocês acham? Bom, olha só. A primeira resposta que eu lhes dou, certo? Lembre-se, regência da palavra amor. Quem tem amor a algo ou amor por algo. As duas regências estão corretas e significam a mesma coisa, certo? Então, ela poderia colocar, esta é a minha declaração de amor pela língua portuguesa, esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa. As duas formas estão corretas, então gramaticalmente realmente está certo. Certo, pessoal? Gramaticalmente está certo, o sentido é o mesmo. Eu lhes pergunto, a coesão está respeitada? A coesão está respeitada? Tem sentido? Se encaixa no texto? Se eu começasse a frase, né, o texto todo, o parágrafo com esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa, né? Então, pessoal, tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado, tem a mesma coesão. Você marcou correta ou errada? Certo ou errado? Bom, olha só. Então, pessoal, se nós estamos falando sobre coesão, nós estamos falando sobre conexão dessa primeira frase com todo o resto do texto. Não dessa primeira frase original, que obviamente essa aqui já possui coesão, é a normal, mas desta frase sugerida com, a sequência que tem aqui. Olha que interessante. Se eu falasse assim, do jeito que se propõe, esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa, ela não é fácil. A coesão dá certo ou ocorre um problema? Esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa, ela não é fácil. Percebeu que se nós fizermos essa alteração, né, e isso aqui pegou muitos, né, candidatos durante esta prova, né, que marcaram correta porque eles se preocuparam apenas com o sentido e eles não conferiram a coesão. E coesão, fundamental que você saiba disso para responder questões CESP, quem vai fazer Polícia Rodoviária Federal. Coesão é conexão de uma ideia com a outra. A conexão de uma ideia com a outra dentro de um texto, ela deve funcionar perfeitamente a favor da clareza do texto, a favor da clareza das ideias expressas no texto. Se funcionar, houve coesão, o texto está coeso.
Se causar problemas na clareza do texto, da sequenciação das ideias, certo? Não funcionou, não houve coesão, o texto não está coeso, certo? Não pise numa prova do CESP sem ter uma noção bem clara do que é coesão textual. Combinado? Então, se você prestar atenção, se nós fizéssemos essa substituição, esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa, ela não é fácil. Perceba que esse ela, que é um pronome, que ele retoma um termo anterior, ele poderia retomar tanto o substantivo declaração, quanto a expressão língua portuguesa. Certo, pessoal? Então, que são substantivos femininos, declaração ou língua, certo? Então, ela não é fácil. Ficaria ambíguo, né? Portanto, teríamos problema na clareza do texto, teríamos problema na coesão do texto, se nós mudássemos dessa forma. Esta é a minha declaração de amor à língua portuguesa. Ela não é fácil. Quem não é fácil? A declaração ou a língua? No texto original, Clarice quis dizer que a língua portuguesa não é fácil. E fica bem claro no texto original. Observe. Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Quem? A língua portuguesa. Agora, quando você põe a declaração e a língua no mesmo, né, na mesma sequência como aparece na substituição, este ela fica ambíguo, podendo retomar tanto declaração, ou seja, a declaração não é fácil, sabe? Às vezes você vai fazer uma declaração de amor e não é fácil, né? Você não acha as palavras e, meu Deus, a declaração de amor não é fácil. Então, a declaração não é fácil ou a língua portuguesa não é fácil. Certo? Então, temos uma ambiguidade. Ambiguidade é um grande problema, né, que fere a coesão do texto, que fere a coerência do texto, que fere a clareza do texto. Está errada. A questão 1, né? Errada. Parabéns para os concursandos que vislumbraram aí a resposta correta. Muito bem. Quem acertou já está afinado. Quem errou, eu chamo que você preste mais atenção e não caia mais nesses detalhes. Se aqui na alternativa falou de sentido e coesão, você vai ter que verificar com muito cuidado os dois. E vou te dar mais uma dica. Mais uma dica. Nessas questões em que eles falam o sentido e a coesão, a gramática e o sentido, a gramática e a coerência, a gramática e a coesão, o sentido e a gramática, etc. Né? Eles colocam 2 itens. Dica. Normalmente o item errado é o segundo. Por que acontece essa estrutura? Porque você vê o primeiro está certo, você já fica, né, com todo aquele espírito, tá certo. Você vai para o segundo, confere, tá certo, beleza, bola, achei uma certa, mandei bem, e marca certa, e se quebrou. Você entendeu? Então, olha só o jeito que eles apresentam. Sem alteração dos sentidos e da coesão. Então, os sentidos estão certos. E a coesão, depois que você já viu que está certo, você vem para cá com uma tendência a querer que esteja certo. Então, não caia nessa. Confira o primeiro item, certo? Com cuidado. Verifique, ele está certo. Confira com mais atenção o segundo item, porque é ele que costuma estar errado, mas ele pode estar certo, né? Pode ser realmente certo. Mas sempre preste atenção no segundo item, certo? CESP, né? Sempre atento, porque tem essas armadilhas, esses joguinhos, né? Mind games, né? Esses joguinhos mentais que eles apresentam, certo? Que levam, né, a pessoa desatenta a cometer erros. E é claro, até se você pensar em termos de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, é óbvio que os desatentos não são bem-vindos, né, cara? Procure outra profissão, né? Existem muitas profissões importantíssimas para a sociedade que você pode cumprir se você for uma pessoa desatenta, certo? Você pode ser um Homer Simpson, vai trabalhar numa usina nuclear, algo assim, né? De boa, sendo desatento. Mas para as polícias, obviamente, nós precisamos de gente atenta. E falando em gente atenta, eis que aparece aqui no nosso estúdio o grande mestre Pablito Jamilke. Como é que você tá, meu brother? Eu tô beleza, Bom, você? que saudade, velho. Não, eu vim aqui pra prestigiar. Porra, um mito dando aula de língua portuguesa aqui, o Douglas é foda. Você sabia que essa expressão eis que, ela vem do francês? Eis que? Aham. Porque no francês nós utilizamos est que para fazer perguntas. É muito, muito legal, cara. Eis que ela veio? E o eis, na verdade... Eis que ela veio? Exatamente. E aí tem uma teoria que diz que o eis pode ser 2 coisas, vindo do latim. Eis e est que?
Isso aí. Dizem que o ex pode ser uma forma do ete, latim. Pisamos latim. E pode ser uma evolução do ex, do verbo haver? Exatamente. Tá brincando? E isso explicaria o porquê de, olha que interessante. Está aqui, eis Toda aqui. vez que a gente emprega o ex, você tem que empregar um complemento ao lado. É o único advérbio que exige um complemento despreposicionado. Eis o problema. Eis o problema. A solução. Eis a caneta. O que reforça essa teoria e não essa. Ela aqui. Muito Da bom. hora, né? Como é que anda? E ó, mais uma esse vem diretamente dos papiros, né? Tá lá o Pablo, né, na sua pirâmide, de repente amanhece o dia, ele abre o sarcófago, né? E aí o Pablo sai, né, rodeado de papiros, né? E daí ele começa a pesquisar e nos traz essa pérola aí. Muito bom, mestre. Gratidão. Pra quem não sabe, eu sempre digo isso, o Douglas foi meu professor. Foi o cara que me inspirou a estar aqui dando aula. Lá no ensino médio, que saudade, hein, brother? Porra. Bons tempos, hein? Demais. Valeu, meu irmão. Obrigado pela visita. Se cuida. Papirando Português, enriquecido hoje pela presença do mestre Pablo. Muito bom, né? E ele vem com essas teorias, vem explicando aí. Muito bom, tranquilo. Vem do francês, vem do latim, vem dentro do português, evoluiu do próprio verbo haver, como saberemos, né? É isso aí. Papirando Português em alto nível hoje, né? Muito bom. Vamos para mais uma questão sobre o nosso texto. É isso aí, a galera da PRF focadíssima. Então venha bem. Com o emprego do termo pontapé, certo? Né? A autora dá a entender que a língua portuguesa, às vezes, resiste furiosamente às tentativas de ser domesticada. Vamos lá para a linha 5, verificar isso aí, certo? Então, olha só. Linha 5 seria aqui, né? A sua tendência é a de não ter sutilezas e de reagir, às vezes, com um verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. Ou seja, a autora dá a entender que a língua portuguesa às vezes resiste furiosamente às tentativas de ser domesticada. Certo, pessoal? Vocês acham que um pontapé pode ser uma reação furiosa a algo? Claro, né, pessoal? Então, aqui uma compreensão até simples está correta. Muito bem. Próxima. No período em que aparece o termo tirando, né, introduz o modo peculiar como alguns escritores desenvolvem o seu ofício, certo? Então vamos para a referência número 8, tirando, né? Deixa eu dar uma limpada aqui no nosso cenário textual. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, né? Referência número 8, temos um tirando. Tá aqui, né? Aqui. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Não é mesmo? Então, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Né? Muito bom. Então, pessoal... sobretudo para quem escreve. Quando você fala sobretudo, né, esse sobretudo, né, especificamente para quem faz dessa forma, certo? Você está demarcando uma forma, certo, pessoal? Uma forma de selecionar dentro de um grupo grande, destacar um grupo específico, tá? Então, é correto afirmar que ao dizer sobretudo para quem tira a capa da superficialidade, né, introduz o modo peculiar, modo próprio, diferente, peculiar, sobretudo, como alguns escritores desenvolvem o seu ofício. Correta também. Próxima. O vocábulo ela retoma o trecho a primeira capa de superficialismo. Certo, pessoal? Então, o vocábulo ela retoma o trecho a primeira capa de superficialismo. Vamos ver? Então, todo pronome, você sabe, ele retoma alguma coisa, ele se refere a alguém, ele representa algum substantivo, alguma expressão dentro do texto. Seria esta a expressão representada pelo pronome ela na linha 10? Vejamos, certo? E aqui está a linha 10. Às vezes, ela reage diante de um pensamento mais complicado. Ela quem? Pessoal, né, nem precisamos voltar ao texto. Ela refere-se à língua portuguesa.
Ela, a língua portuguesa, que é o tema do texto inteiro, reage diante de um pensamento mais complicado. Ela, a língua. Então, o vocábulo ela retoma a primeira capa de superficialismo? Não, errado. O vocábulo ela retoma língua portuguesa, brother. Próxima. No primeiro período do terceiro parágrafo, há uma ambiguidade. Olha o tema da ambiguidade. Pé. Ambiguidade. Vocês viram a questão do concurso de 2018, é um concurso recente da banca CESP, em que a primeira questão, aquela que nós falamos lá da substituição da expressão, né, do primeiro período, trabalhava o problema da ambiguidade. E da questão número 5, fala novamente sobre a questão da ambiguidade. Ambiguidade, todos os meus alunos devem saber, é quando uma expressão possui duas interpretações possíveis, certo? A expressão está ambígua quando ela possui duas interpretações possíveis, certo? E justificáveis pelo texto. Aí existe ambiguidade, certo? Então, duas interpretações corretas. E aí ela tem ambiguidade, tá ok? Então, duas questões em 6 que eu selecionei aqui do CESP para a aula de hoje, duas questões estão com ambiguidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que há uma grande tendência da ambiguidade ser cobrada, né, no próximo concurso do CESP, por exemplo, que é o da PRF, que estamos aí às vésperas, praticamente, certo? Então, fique atento. Se você vai fazer o concurso da PRF e ainda não está com bastante clareza sobre os diferentes casos, tipos de ambiguidade e tudo mais, vamos dar aquela pesquisada, vamos dar aquela papirada. É hora de papirar, beleza, pessoal? Tá ok? Tranquilo, é isso aí. Né? No primeiro período do terceiro parágrafo, há uma ambiguidade que poderia ser corretamente eliminada com a substituição da preposição a, presente na contração ao, pela preposição em, no, sem alteração dos sentidos originais do texto. Né? Então, podemos trocar esse ao por no, trocando a preposição. Na linha 15, primeiro período do terceiro parágrafo, certo? Linha 15 aqui. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos, né? E aí nós vamos ter o problema de trocar esse ao por no, chegasse no máximo. Todos os alunos do professor Douglas que assistiram a todas as aulas sobre regência verbal do professor Douglas, ou mesmo aulas sobre preposição, sabe muito bem que quem chega a algum lugar, chega a alguma coisa, não chega em algum lugar, não chega em alguma coisa, certo? Chega-se a algum lugar. Portanto, eu não posso pôr a preposição em depois do verbo chegar, isso não no português culto, nós usamos no dia a dia cheguei em casa, né? Mas no português culto, na norma culta, você tem que chegar a casa, chegar a algum lugar, chegar ao máximo e não chegar no máximo. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. Em primeiro lugar, nem existe ambiguidade, né? Nem existe ambiguidade, como diz aqui, ó, há uma ambiguidade? Não há. Certo? Posso trocar o ao por no? Não posso. Então, 2 erros na 5 é o tipo de questão que nós chamamos de fácil dentro da banca CESP. Próxima. Depreende-se do texto, sobretudo da afirmação o que recebi de herança não me chega, que uma das dificuldades encontradas pela autora no manejo da língua portuguesa é o fato de ela não dispor de acesso adequado a todos os textos já escritos nesse idioma, certo? O que recebi de herança não me chega, certo, pessoal? É uma referência ao papel, aos escritos, ou teria ela usado uma linguagem conotativa, né? Conotativa. Eis aqui, né, um tema que o pessoal negligencia, certo? Negligencia, mas que também é comum no CESP. Conotação, certo? Versus denotação. Isso aqui é tema de CESP,
Certo, pessoal? Como assim, professor? Como é que funciona? Como é que isso é cobrado pelo nosso amado CESP? Vocês sabem muito bem, já tivemos aula no Papirando sobre isso, que a denotação é o sentido próprio de um termo, de uma expressão, quando eu falo algo, querendo dizer exatamente, literalmente, aquilo que foi falado. E a conotação é o sentido figurado, quando eu faço uma espécie de alegoria ou metáfora, né, a respeito de algum assunto. Eu falo usando outras palavras. E claro que escritores, poetas, o pessoal das artes literárias, como a própria mestra, né, Clarice Lispector, eles têm uma tendência, né, a usar a linguagem figurada. É um gosto, né? Aliás, o que torna esse pessoal delicioso de ser lido é o fato de que eles usam a linguagem figurada, conotativa, e que você tem o desafio em cada linha de decifrar, né? O papiro, de decifrar a mensagem, etc. e tal, de descascar a mensagem. O gostoso da literatura, de ficção, da obra literária, é exatamente o exercício de descascar a metáfora, de descascar a conotação, de descascar a alegoria. Então, quando ela fala que o que recebi de herança não me chega, ela não se refere que ela recebeu de herança um monte de livros, de papéis, né, textos em língua portuguesa, e esses textos não chegaram para ela ler. Ela não está falando literalmente que ela ganhou livros de herança, papéis de herança, textos de herança, e esses textos não chegaram porque os correios estavam de greve. Né? Então, não é isso que ela está falando, não é literal, é aquela história do ô Joãozinho, vai num pé e volta no outro. Né? Então ele vai num pé e volta no outro. Vocês entendem quando a gente sai do literal para o literário, certo, pessoal? Então, quer dizer, o literal está na denotação, o literário está na conotação. Pegou essa? Certo, pessoal? Que sutil também, né? Essa diferença. Então, observe que, quando eles insinuam aqui, né, ela afirma que uma das dificuldades encontradas seria o fato dela não dispor de acesso adequado aos textos. Não tem nada a ver. É uma metáfora. O que recebi de herança não me chega. Você entendeu? Não me chega aqui é até no sentido de não me é suficiente. Não é nem me chega. Ó, aí ó, dá até para tirar isso aí. Quando eu falo assim, não me chega, é como se quando você chega lá com né, um prato de comida. Isso aqui chega para você? Chega, é suficiente. Então, o que ela quis dizer é que o que recebi de herança da língua portuguesa dos grandes escritores, Camões, etc., não me chega, não é que não chega até mim, não me é suficiente. Olha o sentido, olha a semântica da palavra ali, né? O uso, né, dentro do contexto da palavra chegar. Não é nem chegar, né, até ela, nem fisicamente, nem metaforicamente, mais do que isso, não me chega, não é suficiente, né? Eu comi, né, 2 maçãs, mas não me chega, ainda estou com fome, não me chega, não me é suficiente. Chega para você isso aí? Não, não me chega, eu quero mais, entendeu? Então o que recebi de herança não me chega, né? Não me é suficiente, eu quero mais da língua portuguesa, e a Clarice Lispector, ela soube encontrar esse mais, né, de que ela precisava. Basta você ler, Clarice, e você entenderá. Certo, meu querido e minha querida? Portanto, na questão número 6, nós temos uma alternativa errada. Certo? Vamos lá, então? E agora, nós temos uma seleção aqui, para todos os meus alunos, aí no seu material de apoio, de análise sintática para complementar nossa aula, especificamente aí para o CESP. Fazer análise sintática nesse contexto, você vai literalmente, né, avaliar para mim cada um dos elementos sintáticos desses períodos. Você vai reparar que esses períodos têm 2 verbos, pelo menos 2, certo? E são, portanto, períodos, certo? Vamos lembrar aí, períodos compostos. Isso aqui é uma lembrancinha, né, para meus alunos do Papirando Português, né, que vem acompanhando todas as aulas, vem estudando. Então, para você, meu caro aluno, você já entende a referência. Estamos estudando períodos compostos, estamos falando sobre eles e aprendendo a análise sintática de todos os elementos envolvidos. Para quem assistiu especificamente o Papirando Português número 38, você tem lá no 38 ficou como tarefa de casa isso aqui, né? Então, vamos à correção da sua tarefa de casa, né? Meninos e meninas, fizeram a tarefa de casa? Legal, eu vou dar um positivinho, né, para quem fez a tarefa. Eu vou dar um negativo para quem não fez a tarefa. É bom que você tenha feito, certo? Vou falar com a sua mãe, vou falar com o seu pai, né, sobre o fato de você estar negligenciando sua tarefa. Então, olha só. Lá no quintal está um galo que canta alto. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó. Assim fica fácil. Uma oração tem negrito e a outra não.
Aí ficou fácil para vocês discernirem qual que né, onde estão as orações. Então, ó, lá no quintal está um galo. Beleza, pessoal? Tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Conseguiu? Conseguiu fazer análise? Essa expressão lá no quintal, obviamente, é um adjunto adverbial de lugar. Onde? No quintal, certo? Beleza? Adjunto adverbial, né? Pode até separar o lá como um adjunto adverbial e no quintal como outro, certo? Mas tudo funciona aqui como adjunto adverbial. Beleza? Quintal é o núcleo desse adjunto adverbial. Esse o é um adjunto nominalzinho, dentro de um alcoólico anônimo, junto do quintal. Está é um verbo intransitivo. Entenda que você já estudou com o professor Douglas os verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se são os verbos de ligação padrões, né? E cuidado, porque esses mesmos verbos de ligação, às vezes, eles funcionam como verbos intransitivos. Verbos de ação, né? Verbos significativos e intransitivos. Né? A ação de estar no quintal. O galo está cometendo a ação de estar no quintal. Então ele é um verbo intransitivo e não de ligação nessa frase, tá? Para quem fez a tarefa de casa, peço desculpas se você tenha interpretado que fosse um verbo de ligação. Observe que é um verbo intransitivo. Mas quem é que está no quintal? Um galo. Mesmo vindo depois do verbo, ele é o sujeito simples, porque ele tem um núcleo e um adjunto nominal. O predicado é, portanto, verbal. Esta oração é chamada de oração principal. Terminamos a análise sintática da primeira oração deste período composto. Vamos para a segunda. Ó, né? Aqui é que nem joguinho do Super Mario de antigamente, né? Você vai para a direita, beleza? Né? Aqui tem um cogumelinho. Beleza, pessoal? Então, você vai sempre para a direita. Go right. Tá? Então, depois da primeira oração, vamos para a segunda. O que nós temos aqui? Temos um galo que canta alto. Cantar é intransitivo. Quem canta, canta. Seus males espanta, né? Alto. É interessante pensarmos nesse alto. Será que você acertou a análise sintática desse alto? Então, pessoal, a palavra alto, baixo são adjetivos, né? Então, menino alto, menino baixo, né? É um adjetivo que pode qualificar um substantivo. Mas quando ele é relacionado a um verbo, ele passa a indicar o modo como o galo canta. Canta alto, altamente, né? Certo, pessoal? Portanto, ele funciona como advérbio aqui, né? Há uma derivação imprópria. O adjetivo alto, pela derivação imprópria, mudou de classe gramatical e virou advérbio. Certo? Sem alteração física na palavra. Alto, alto, né? É a mesma palavra escrita da mesma forma, apenas deslocou-se de classe gramatical de adjetivo para advérbio. E aí temos o quê? Uma derivação imprópria. E isso aqui, portanto, é um advérbio. Sendo um advérbio, ele é um adjunto adverbial. Se fosse menino alto, seria um adjunto nominal, porque acompanha o nome menino. Se é o canta alto, aí é um adjunto adverbial, porque acompanha o verbo canta. Básico, né? Então, vamos lá. Falta você classificar para o seu querido professor Douglas o quê? Você sabe muito bem que morfologicamente, você se lembra da última aula que a gente brincou com a palavra morfar, formar, né? Certo, pessoal? Então, morfologicamente, ele é um pronome relativo, né? Certo? É um pronome relativo federal. Então, esse pronome relativo federal, que é o que, né? Ele pode ser trocado por o qual. Quer ver? Ó, lá no quintal está um galo, o qual canta alto. Se eu posso trocar o que por o qual, eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, para classificá-lo, eu tenho que substituir pela palavra que ele retoma e colocá-la aqui. É como se eu falasse, um galo canta alto. Certo? Um galo canta alto. Qual seria a função de um galo na frase um galo canta alto? Um galo seria o sujeito. Quem é que canta alto? Um galo. Então qual é a função do quê? Sujeito. Sujeito simples. Certo, pessoal? Beleza? Então o que funciona como sujeito, é um pronome relativo que funciona como um sujeito simples. Certo, pessoal? Portanto, a função sintática do pronome relativo é a mesma que seria exercida dentro da oração pelo termo que o pronome relativo retoma. A função sintática de um pronome relativo é a mesma que seria exercida dentro da oração pelo termo que o pronome relativo retoma.
Então a única e mais tranquila forma de entender a função sintática de um pronome relativo é você, pelo menos mentalmente, ou até escreva, substitui o pronome relativo, descubra qual é o termo que o pronome relativo retoma, ok, descobri, agora substitui o pronome relativo por aquele termo e pensa na frase dentro da qual o pronome relativo está, qual seria a função sintática daquele termo. A função sintática do termo que o pronome relativo retoma é a função sintática do pronome relativo dentro da oração. Temos mais um detalhezinho. Cantar é um verbo intransitivo, portanto isso aqui é um predicado verbal, certo? Temos um predicado verbal, ok? Certo. Agora só falta você classificar para o professor Douglas o tipo de oração que nós temos, certo? Se a primeira é a oração principal e a segunda começa com um pronome relativo, então é uma oração subordinada adjetiva. Pergunto, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa ou ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Lembre-se da regrinha da vírgula. O que vocês acham? Restritiva ou explicativa, meu querido aluno estudante? Ela é, sem vírgula, explicativa. Muito bom. Próxima. João, que era carteiro, trabalhava muito todos os dias. Faça aí rapidão a análise sintática, ficou como tarefa de casa e vamos conferir. Confira comigo no replay. É isso? Faz aí. Já fez, né, a tarefa de casa? Então vamos conferir. João, que era carteiro, trabalhava muito todos os dias. É claro que já está destacada aqui a oração subordinada, visivelmente. Por fora é a oração principal, já posso colocar. Toda essa aqui, ó. João trabalhava muito todos os dias. Isso é a oração principal. Dentro dessa oração principal, temos uma oração subordinada, que era carteiro. Oração subordinada adjetiva, porque esse que pode ser trocado por o qual. João, o qual era carteiro, trabalhava muito todos os dias, portanto, esse que né, pode ser substituído por o qual é um pronome relativo, portanto, é uma oração subordinada adjetiva. Certo? Temos vírgula aqui, então você já pode dizer que ela é explicativa. Peraí, que eu viajei aqui atrás. Aqui é restritiva, olha o que eu falei. Certo, pessoal? Desculpa aí, corrija aí. Lá no quintal está um galo que canta alto, certo? É restritiva, claro, sem vírgula. Sem vírgula, restritiva. Certo, pessoal? Então, eu não estou explicando nada sobre esse galo, eu estou restringindo que este galo é aquele que canta alto. A mera ausência da vírgula, certo? Torna essa oração restritiva. Peço desculpas aí aos queridos que até já teriam comentado, mas ela é restritiva mesmo. Foi na empolgação do momento. É óbvio que ela é restritiva, né? Ela restringe. Que galo que eu tenho no quintal? Aquele que canta alto. Então, sem vírgula, restritiva. Beleza? Tá ok? Tá? Vamos lá, vamos registrar isso aqui agora, certo? Então, olha só. Sem vírgula restritiva, com vírgula explicativa. Óbvio. Certo, pessoal? Então, vamos lá. As orações subordinadas adjetivas, certo? Sem vírgula. É ao vivo, né, pessoal? Sem vírgula, ela é restritiva. Certo? E com vírgula, ela é explicativa. Certo? Fique isso muito claro para os senhores. Observe aqui. Sem vírgula, ela é restritiva. Com vírgula, ela é explicativa. Observe aí, certo? Então, fique bem claro o destaque desta frase, certo? Ó, então, isso aqui você vai lembrar. A oração subordinada adjetiva, quando ela vem separada da oração principal por vírgula, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Quando a oração subordinada adjetiva vem colada na oração principal sem vírgula, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque restringe o sentido da oração anterior. Foi o tema do Papirando Português número 38, o anterior. Certo, pessoal? Então, já foi bem explicado, bem explorado, obviamente vocês entenderam. Ok? Voltamos para cá então. Sabendo que, quando você diz que lá no quintal está um galo que canta alto,
você tem, obviamente, uma oração subordinada adjetiva restritiva conectada à principal, como você pode observar aqui, antes do pronome relativo, não tem vírgula, certo? Já essa aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque, como você pode observar, aqui tem uma vírgula. Então, muito mais do que restringindo o João no conjunto de Joões que existem no mundo, eu estou explicando algo sobre o João, o fato de que ele era carteiro. Tranquilo? Oração principal, oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, análise dos pequenos elementos. João, sujeito simples, trabalhava, verbo intransitivo, muito, adjunto adverbial de intensidade, todos os dias, adjunto adverbial de tempo. Ou, aliás, frequência nesse contexto, né? De frequência. Certo? Muito bom. E aqui, o predicado é verbal e é a oração principal. Fechou. João era carteiro. Esse que troca por João. A função sintática do pronome relativo é a mesma que seria exercida dentro do período pelo termo que o pronome relativo retoma, certo? Então, João era carteiro, né? Ok? Então, olha só. João, sujeito simples, era verbo de ligação, carteiro, predicativo do sujeito, predicado nominal, oração subordinada adjetiva explicativa. Próximo desafio. Odeio pessoas que falam alto, né? Então, olha só. Cortou aqui, sujeito oculto igual eu, odeio, verbo transitivo direto, quem odeia algo, objeto direto, pessoas, predicado verbal, oração principal. As quais falam muito, pessoas, né? Então, sujeito simples, verbo, falam alto, verbo intransitivo, e novamente esse alto como adjunto adverbial, certo? De modo. De que modo que elas falam? De maneira alta, alto, né? De modo alto. Portanto, o predicado é verbal e a oração subordinada adjetiva. Agora sim, então vamos lá. Não temos vírgula, certo? Não tem vírgula. De acordo com a nossa fórmula básica, né? Da oração subordinada adjetiva, sem vírgula. Ela é restritiva ou explicativa? Restritiva. Muito bem. Então, oração subordinada adjetiva restritiva, explicativa de novo. Certo, pessoal? O ezinho tá coçando para aparecer aqui. Então, olha só, não tem vírgula, velho. Tranquilo. Sujeito simples, oração subordinada adjetiva restritiva, né? Eu odeio todas as pessoas? Não. Olha o sentido, olha como o sentido diz tudo. O sentido restringe, é só você pensar. Eu odeio pessoas que falam alto. Então eu estou restringindo, né, exatamente, especificando quais pessoas que eu supostamente odeio. Beleza, pessoal? Próximo desafio. O meu melhor amigo que sempre me apoia é você. Então, boa frase, né? Então, me ajuda aí, me apoia aí, meu querido, minha querida. Vamos resolver esta oração. Esse período todo. Por fora é a oração principal, aqui tem o qual, né? O meu melhor amigo, o qual sempre me apoia, portanto é um pronome relativo, é você. É uma oração subordinada adjetiva. Temos vírgula aqui, tem vírgula. Se nós temos vírgula, que tipo de oração que é? Explicativa. Agora eu posso colocar o E. Então é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Certo, pessoal? Com vírgula eu estou explicando. Eu estou explicando para vocês que o meu melhor amigo sempre me apoia. É uma explicação, um detalhe importante sobre ele. Não é mesmo? Então vamos lá. O meu melhor amigo, sujeito simples, é verbo de ligação, você, predicativo do sujeito. Certo, pessoal? Tá ok? Então olha só, o meu melhor amigo, sendo amigo o núcleo, certo? E o meu melhor, o adjunto adnominal. Né? Ou AA. Né? É um AA, o meu melhor amigo. Certo? Núcleo sujeito simples. É você, predicado nominal, hein? Verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal. Esse que equivale ao qual, né? Que retoma o meu melhor amigo. O meu melhor amigo sempre me apoia. Portanto, o meu melhor amigo, sujeito, sempre adjunto adverbial de frequência, né? Apoia, quem apoia, apoia alguém, verbo transitivo direto, apoia eu. Esse eu representado pelo me, porque ele está aqui como complemento de verbo. Então, que sempre apoia eu, que sempre me apoia, isso aqui é o objeto direto do verbo apoiar. Quem que ele apoia? Eu, me apoia, certo? Objeto direto, predicado verbal. Certo? Tranquilo? Bem, né, avançado exatamente para o público que vem assistindo os Papirando Português desde a primeira edição. Mais uma aí para você, meu caro aluno. Ele é um dos trabalhadores que mais venderam este mês, não é mesmo? Então,
ele é um dos trabalhadores que mais venderam este mês. Cortamos já as duas orações aqui. Podemos trocar por o qual? Ele é um dos trabalhadores, o qual, né, ou os quais, né? Ele é um dos trabalhadores, os quais, retoma trabalhadores, ele é um dos trabalhadores, os quais mais venderam este mês, certo? Portanto, se eu posso trocar por o qual, os quais, a qual, as quais, é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. E aqui é a oração principal. Não temos vírgula, portanto, ela é restritiva. Claro. Então, olha só. Sujeito simples, né? Verbo de ligação, né? Um dos trabalhadores, certo? Predicativo do sujeito. Beleza? Se nós temos sujeito simples, verbo de ligação, predicativo do sujeito, nós temos um predicado nominal. Então, os trabalhadores mais venderam este mês. Seria sujeito simples, né? Quem vende nesse sentido é intransitivo. Não é vender alguma coisa, eu vendi o carro, eu vendi a casa. Esse venderam é no sentido de quem trabalha com vendas. Então, é algo, né, que no sentido é intransitivo. O ato de vender, de cometer o ato de vender e não vender alguma coisa especificamente. Percebeu? Então, nesse caso, o verbo é intransitivo, né? E esse mais é um adjunto adverbial de intensidade, sem dúvida. E este mês é um adjunto adverbial de tempo. Quando? Este mês, certo? O predicado é verbal e está resolvida mais esta. Próxima. O artista de cujo talento duvidam é muitas vezes talentoso. E agora, minha galera, o artista de cujo talento duvidam é muitas vezes talentoso. Certo, pessoal? Tranquilo? Faça análise sintática. Todos os elementos, vai lá. O artista de cujo talento duvidam é muitas vezes talentoso. Ninguém passará na PRF ou qualquer prova CESP sem ter uma noção da análise sintática, né? Tranquilo? Capacidade de resolver, de analisar, de conferir, corrigir, se cometer algum erro, certo? Chegar sempre, né, até a resposta correta. É trabalho. É trabalho. Então vamos lá. Lembrando que vamos pensar agora com cuidado nessa regrinha. Nas orações subordinadas adjetivas, se não houver vírgula, elas são restritivas. Havendo vírgula, elas são explicativas, certo? Mas eu peço que vocês tenham cuidado, porque às vezes existem vírgulas na oração por outro motivo. Não para isolar a oração subordinada adjetiva. Então, não é se tem vírgula na oração e não tem vírgula na oração. É se a oração subordinada adjetiva estiver isolada por vírgula ou não. Tá? Então não é vírgula na frase, é vírgula isolando a oração subordinada adjetiva, torna explicativa. Sem vírgula, isolando a oração subordinada adjetiva, torna restritiva. Observe que nesse período existem vírgulas, mas elas estão isolando a oração subordinada adjetiva? Não necessariamente. Portanto, são orações sem vírgula, que são as restritivas. O artista, né? Então, qual artista que é talentoso? O artista de cujo talento duvidam, tá? Então, por fora, o artista é muitas vezes talentoso, é a oração principal. Por dentro, sem vírgulas, de cujo talento duvidam, é a oração subordinada adjetiva restritiva. Todo artista é, de acordo com a frase, talentoso? Não. O artista de cujo talento duvidam. Este, que é talentoso muitas vezes, de acordo com o texto. Beleza? Então, atenção, oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos por fora agora, meus queridos estudantes. O artista, sujeito simples, núcleo, adjunto nominal. É verbo de ligação, talentoso, predicativo do sujeito. Esta expressãozinha linda, muitas vezes, né, frequentemente, com frequência, não raro, né, é um adjunto adverbial de frequência, certo? E o adjunto adverbial também pode vir isolado por vírgulas, tá bom? Então, apesar de haver vírgula... Ah, mas tem vírgula, professor, não é explicativa? Neste caso aqui, meu querido, perceba que a vírgula não está isolando aqui a oração subordinada adjetiva. Então, né, saia dessa decoreba, entenda o processo,
certo? As vírgulas, né? Esta vírgula a que nos referimos, que diferencia a adjetiva restritiva da explicativa, ela é a vírgula isolando a oração, não cumprindo outra função dentro do período, porque a vírgula possui várias funções, certo? Então, cuidado, não basta ver uma vírgula no período para sair aí dizendo que ela é explicativa. Combinado? O artista é muitas vezes talentoso, predicado nominal por causa do verbo de ligação e do predicativo de sujeito, né? Próxima. De cujo talento duvidam. Esse duvidam, aqui tem um monte de detalhes importantes, né? Presta atenção agora, por gentileza. Nesse de cujo talento duvidam, tem um monte de coisinhas interessantes para você analisar sintaticamente. A presença desse cujo, maravilhoso, né? A presença desse duvidam na terceira do plural, né? Indeterminando o sujeito, né? Então, o que acontece aí? Quem é que duvida do talento do artista? Tá? Duvidam, quebraram a janela, certo? Né? E assim por diante. Então, esse duvidam, ele é um verbo, né? Quem duvida de alguém, é um verbo transitivo indireto, certo? E ele está com o sujeito indeterminado. Tá? O sujeito existe, alguém duvida, mas ele é indeterminado, certo? Perceba que o artista, ele vem antes aqui desse de cujo, né? Então vamos montar essa estrutura aqui no quadro para que você possa entender e papirar com o professor Douglas mais este detalhe. Por gentileza aí, pessoal, né? Acompanhe os vídeos do professor Douglas e deixe aquele like. Olha só o que nós temos hoje. Como é que é? O artista de cujo talento duvidam. De cujo talento duvidam, né? Que delícia. Então, olha só. Quando eu tenho um pronome relativo, certo? Eu posso construir essa estrutura aqui, que seria a oração subordinada adjetiva restritiva, trocando esse cujo pelo artista, certo? Então, perceba que o pronome relativo, cujo, qualquer que, cujo, o qual, a qual, onde, né? O pronome relativo, ele retoma um substantivo, uma expressão anterior a ele, claro, certo? Nesse caso, só tem o artista, certo? Portanto, cujo deve ser trocado na frase por artista, certo? Só que não dá para você colocar assim, de o artista talento, certo? Duvidam. Então, como é que ficaria melhor, né? Você reestruturar essa frase. Você coloca o verbo aqui na frente, ó, duvidam, certo? Né? Perceba que o cujo, ele tem embutido um de, porque ele é posse. Se eu falar, a garota cujos olhos são verdes, os olhos da garota são verdes. Né? Vai aparecer um de, porque o cujo indica posse. Então, a garota cujos olhos são verdes, quer dizer, os olhos da garota são verdes, porque esse da, né, esse cujo representa a posse, os olhos dela. Certo? Então, o talento do artista. Então, duvidam, tá aqui, certo? Como VTI. E aqui está a preposição exigida pelo duvidam, na regência, né? Então, duvidam, né? Certo? Né? De. Esse de que está aqui se soma com o artigo que está embutido no cujo. Poderia ser cuja, cujos, cujas, com o grudado, com o a grudado no cujo. Não é cujo o, cujo a, cujo os, cujo a. Está errado. Junto, grudado. Mas é um artigo. Então, de mais esse artigo fica do. Se fosse em vez de talento, perspicácia do artista, então seria de cuja perspicácia. Então seria de mais a da perspicácia. De mais o do talento. Percebeu como é que desmonta isso aqui? Então, duvidam do talento e esse cujo que tem o de, somado com esse o, de mais o, fica do. E aí, finalmente, pegamos o artista, que é o termo que o cujo está retomando, e fica aqui artista. Então, se você desmontar a frase, né, o artista de cujo talento duvidam, para eliminar o pronome relativo, ficaria assim, duvidam do talento do artista. E tá tudo aqui. Esse de tá aqui, esse o tá aqui, esse de tá embutido no cujo, esse o tá lá com o artista, e o artista veio junto com ele. Certinho? Legal? Papirou esta? Tranquilo? Então, como desmontar uma frase, né, que possua o cujo, cuja, cujos, cujas, o pronome relativo mais delicado de se utilizar, que é o cujo, cuja, cujos, cujas, importantíssimo pronome relativo, usado numa redação bem usado, ele impressiona o leitor da redação, a banca, certo? Tenta meter um cujo,
dentro da sua redação. Obviamente usando corretamente. Se você colocar e ele estiver errado, mal estruturado, aí você vai destruir o parágrafo. Agora, se um cujo bem encaixado, pessoal, causa uma boa impressão no leitor, certo? De você ter um amplo vocabulário, de você saber, né, a maleabilidade da língua portuguesa que foi citada pela Clarice Lispector, não é mesmo? Então, olha só, né? Duvidam do talento do artista. E agora, se eu fizer esta análise sintática do período desmontado, fica bem fácil. Observe. Sujeito indeterminado, claro, verbo transitivo indireto. Duvidam do quê? Do talento do artista, certo? Objeto indireto, certo? Só que, qual que é o núcleo desse objeto direto? Talento. Eles não, né? Pela frase, eles não duvidam do artista, eles duvidam do talento. Né? É o que a frase está dizendo. Duvidam do talento do artista. Certo, pessoal? Então, objeto indireto, núcleo do objeto indireto. Talento, que é disso que eles duvidam. O que está aqui é um adjunto adnominal, vem junto do nome talento. A expressão do artista, que é o de cujo, que está aqui, certo? Ela é um adjunto adnominal, certo? De talento. O pronome relativo cujo, ele sempre exerce função de adjunto adnominal de alguma outra expressão. Ele é um adjunto, aqui ele é um AA do talento, que é o objeto indireto. Beleza? Naquela frase ali. Certo? Vejamos como fica isso no nosso texto de referência. Então, duvidam, verbo transitivo indireto, sujeito indeterminado, certo? O de cujo é um adjunto adnominal e talento é o objeto indireto e também é o núcleo do objeto indireto. Predicado verbal. Fechou. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, mais uma. O homem a cuja filha dediquei meu amor é um sábio. Né? Certo, pessoal? É isso? Vamos lá. O homem a cuja filha dediquei meu amor é um sábio. Mesma coisa, não é mesmo? Então, olha só como é que funciona isso aqui. Corta aqui e corta aqui. Por fora, o homem é um sábio. Oração principal. Sujeito simples, núcleo, adjunto adnominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal, oração principal. O que nos interessa é aqui dentro. A cuja filha dediquei meu amor, certo? O verbo dedicar aqui, ele está como um verbo transitivo direto e indireto. Quem dedica, dedica algo, meu amor, objeto direto, à filha do homem, objeto indireto, certo? E o sujeito oculto, eu, claro, eu dediquei, né? Desinencial, oculto, elíptico. Então, amor é o núcleo do objeto direto, meu é um adjunto adnominal. Esse a cuja filha é como se eu falasse assim, ó, dediquei meu amor a, certo? A filha, daí aqui tem um de, o homem. Então, dediquei meu amor a craseado, filha, de, que tá aqui, ó, de, tá aqui, de, mas o que tá aqui, então fica do, e aí a palavra homem que está aqui, certo? Então, dediquei meu amor à filha do homem. O homem a cuja filha dediquei meu amor é um sábio. Então, poderia ser desmontado em duas orações. O homem é um sábio, dediquei meu amor à filha do homem. Né? Se fosse você separar, não fica tão bom, né? O homem é um sábio, dediquei meu amor à filha do homem. Então, fica muito mais fluente usar o cujo. O homem a cuja filha dediquei meu amor é um sábio. Beleza? Sacou? Beleza? Um abraço, sogrão. Se cuida. Tudo bom? É isso aí. Né? Aquela cervejinha gelada tá sempre esperando o senhor lá em casa, né? Com todo o respeito. Tá ok? Então vamos lá, galera. Então, o homem a cuja filha dediquei meu amor é um sábio. Beleza, pessoal? Então, o que que acontece? Percebeu? Então, olha que interessante. Eu tinha falado para vocês que o cujo sempre tem um de, né, embutido. Porque ele indica a posse, a filha do homem. Claro, a posse dele, a filha dele. Certo? E esse a é a preposição que vem do verbo dedicar. Quem dedica, dedica algo a alguém. É esse a aqui. E esse a que vem embutido no cujo, cuja, cujos, cujas é o artigo, certo? A filha, né? Então, o a preposição que está aqui, mais o a artigo que está aqui, ó, esses dois as formam esse a craseado, velho, no desmonte. Sacou essa, meu irmãozinho? Pegou essa, meu brother, tá? Então, o a da preposição que vem aqui, fazendo a regência verbal do pronome relativo, e o a que vem embutido no cuja, formam um a preposição mais a artigo, que é um a craseado, velho. E aí você vai ter a referência lá da aula de crase que o professor Douglas deu no Papirando Português. Procura lá a aula de crase, você entende a noção de crase e perceba a crase saindo do cuja.
É linda a língua portuguesa, né? E a nossa Clarice Lispector, ironicamente brincando, essa língua não é maleável. Né? Eu sei, ela mesmo coloca depois o neologismo mostrando a sua ironia. Grande autora. A sabedoria, vamos lá. Opa, essa aqui é a última frase do nosso Papirando Português de hoje. Aproveitem. Mais uma com cujo. Professor, por que tantos cujos? Porque é para você entender mesmo. Essa aula explora também dentro do pronome relativo cujo, dentro da oração subordinada adjetiva, esse tema. E é um tema delicado. A galera às vezes negligencia a compreensão do cujo. Certo, pessoal? Por isso que hoje estou mostrando meu cujo para vocês. Espero que vocês aproveitem. Certo? Então tá aqui. A sabedoria, cujo alcance é reservado a poucos, engrandece e dignifica o indivíduo. Certo? A sabedoria, cujo alcance é reservado a poucos, engrandece e dignifica... Olha essa frase, velho. A sabedoria, cujo alcance é reservado a poucos, engrandece e dignifica o indivíduo. Adorei. Então, olha só. Por fora... A sabedoria engrandece e dignifica o indivíduo é a oração principal. Por dentro, cujo alcance é reservado a poucos, é a oração subordinada. Certo? Oração subordinada adjetiva com vírgulas. Então é explicativa. Nós classificamos aqui? Oração subordinada adjetiva sem vírgulas. Restritiva. E aqui eu classifiquei, tá? Então, ó, cujo na restritiva, cuja na restritiva, cujo na explicativa, né? Então, ele pode também, ele é pronome relativo, ele introduz orações subordinadas adjetivas. Então, vamos lá. Preste atenção no cujo, meu brother. A sabedoria engrandece e dignifica o homem. Vamos por fora, arrumando. A sabedoria, sujeito simples, núcleo, adjunto, adnominal. Engrandece, certo? São dois verbos, né? Engrandece o homem, né? Então, em verbo transitivo direto, e dignifica o homem, verbo transitivo direto. Certo, pessoal? Aqui você tem as orações coordenadas aditivas aqui, certo? E aqui, o homem é objeto direto. O homem não, o indivíduo. Objeto direto do verbo transitivo direto, desses dois verbos. Engrandece o homem e dignifica o homem, certo? Então, esse objeto se refere aos dois verbos anteriores. Predicado verbal. Ok, vamos lá então? Pessoal, eu quero ver aqui no meio a história do cujo. Cujo alcance é reservado a poucos. Como é que funciona? Bom, é muito fácil. Esse é um verbo de ligação, certo? Esse reservado é um predicativo do sujeito. E esse a poucos é um complemento nominal. Aquilo que é reservado a alguém. Então isso aqui complementa a noção de reservado. E reservado não é verbo. Reservado é um adjetivo, portanto complemento nominal. Certo? Agora vamos trabalhar aqui o cujo alcance. Tá aqui, ó, o alcance, daí aqui o de, a sabedoria. Então seria o alcance da sabedoria. O alcance, ó, tá aqui o alcance, daí o cujo tem sempre um de mais a sabedoria, da sabedoria. Então seria, o alcance da sabedoria é reservado, é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito simples, sendo o alcance núcleo do sujeito, né? Sujeito simples, núcleo do sujeito, e o cujo tem função sintática de alcoólico anônimo, de adjunto adnominal, certo? Porque seria o alcance núcleo da sabedoria adjunto adnominal. E a palavra cujo é o pronome relativo que retoma sabedoria. Portanto, tem a mesma função que ela teria, adjunto adnominal. Por quê? Porque a função sintática de um pronome relativo dentro de uma oração subordinada adjetiva, a função sintática de um pronome relativo é a mesma que seria exercida pelo termo que o pronome relativo retoma. Seja o cujo, seja o quem, seja o onde, seja o que, o qual, a qual, todos os pronomes relativos exercem a função do termo que eles retomam. Certo? Isso torna mais fácil. É mais fácil, fala a verdade, é mais fácil você descobrir aqui a função sintática da sabedoria, né, na estrutura, do que você olhar o cujo na frase e dizer a função sintática do cujo. Né? Só o cujo, assim, boiando, ou só o que, ou só o qual, né? Então, você olha para o pronome relativo, às vezes fica difícil de descobrir qual é a função dele. Aí você desmonta a frase, né? Coloca o termo que o cujo retoma, e aí você descobre a função dele. Beleza? Encerramos dessa forma o Papirando Português de hoje. Um abraço para o Brasil inteiro e até a próxima quinta-feira, até o próximo Papirando Português, aqui no Focus Concursos, com o professor Douglas Wisniewski.